Olá, caríssimos alunos dos cursos de administração da Unijuí. E esse aqui é um vídeo que eu estou fazendo sobre o texto complementar à apostila da nossa disciplina. O texto que se chama A Organização do Futuro. É de Nadler e Tushman. E eu fiz nesse texto aqui várias alterações. Então eu já providenciei, escrevi aqui isso, que eu fiz essas alterações, né? Tem que fazer isso. Então eu acrescentei negritos, partes sublinhadas, né? Tem partes que foram, tem algumas coisas que foram escritas em colchetes, essas coisas eu escrevi, para explicar melhor, né? Então, esse é um texto que tem que estudar com profundidade. Ele tem 8 páginas só, não é tão grande. Mas eu alerto o seguinte, esse texto não é fácil de entender. Ou seja, terão de ler umas 2 vezes ou 3 vezes, talvez. Numa primeira leitura, muitos não vão conseguir entender. Então não se decepcionem com isso. Mas tem um porém aqui, que é muito importante. Esse texto aqui é fundamental. Se você quer ser administrador de empresas, ou você é empresário, quer ser gerente, enfim, quer trabalhar com organizações e não entender esse texto, então você está fora. É isso, exatamente. E são só 8 páginas. Ele é extremamente importante para se gerenciar empresas no novo contexto de competição que nós temos no mundo hoje. Então, preste atenção, estudem bem esse texto. Eu vou aqui fazer uma explicação desse texto aqui, ponto por ponto, como fiz no primeiro texto, sobre a arquitetura organizacional, vou fazer de novo. E esse aqui eu acho que eu vou fazer um pouco mais detalhado, se bem que eu não pretendo me demorar tanto nele, em cada parte. Eu estou fazendo um pequeno resumo agora da organização, ou sobre a organização do futuro. Olha, é o seguinte, há alguns aspectos que mudaram e que continuam mudando no mundo hoje. O principal aspecto que mudou, a competição aumentou, é global. Por quê? Porque existe internet, existe uma infraestrutura de transportes que é muito eficiente, existe uma comunicação, existe a informática, a tecnologia da informação, etc., que permite que a gente compre de qualquer lugar do mundo e muitas vezes sem sair de casa, sem se levantar da cadeira. Então a competição mudou muito, então as organizações têm que mudar, têm que se adaptar, essa é a questão. E sobre isso que nós estamos estudando aqui. E esses 2 autores aqui, o Nadler e o Tushman, eles pesquisam com profundidade essa questão das mudanças. E está resumido nesse texto aqui. Então ele é importante para nós entendermos, e por favor, se não entenderam alguma coisa, façam perguntas no fórum. Perguntem para mim, não entendi essa parte, o que quer dizer isso? O que quer dizer estratégia impulsiona a arquitetura organizacional? Coisas desse tipo. Pergunta, é para isso que nós temos o fórum, É principalmente fazer perguntas para interagir entre si, para trocar ideias, para apresentar ideias, para apresentarem casos. Vale tudo, até uma piada pode contar no fórum. Então vamos lá, sem muita perda de tempo, Bom, as empresas se tornam cada vez mais eficientes quanto mais elas se adequam ao ambiente, ao seu ambiente, ao mercado, ao seu cliente, aos concorrentes, ao governo, aos sindicatos, mas principalmente em relação aos concorrentes e aos seus clientes, principalmente esses. Então, mas como é que as empresas fazem isso? É isso que nós vamos discutindo aqui ao longo do texto. Desculpe. Então o desafio hoje para tornar o negócio eficaz, é que as empresas que concorrem entre si fortemente precisam criar maneiras de produzir melhor, com mais qualidade, com criatividade, com inovação e com rapidez. Então vamos lá. Então aqui estou na folha número 1, na primeira folha aqui ainda, Então temos aqui as 4 lições sobre o desenho organizacional. O que é desenho organizacional? Vou explicar um pouquinho isso. Desenho organizacional
a maneira como nós organizamos as pessoas para elas trabalharem dentro das empresas, né? Isso é desenho organizacional. Os cargos que foram estabelecidos, os lugares de trabalho, os órgãos, os organismos dentro da empresa, né? Enfim, as normas, as regras, etc. e tal, são as pressuposições, né? As providências para que a gente trabalhe dentro da empresa, as orientações de trabalho, né? O conjunto geral, né? Inclusive o organograma também faz parte, né, do desenho organizacional. Então o ambiente, o primeiro pressuposto aqui, a primeira lição, diz aqui o seguinte: o ambiente impulsiona a arquitetura estratégica da empresa. Ou seja, o ambiente externo, a concorrência, os clientes, né, o governo, mas principalmente a concorrência e os clientes, eles afetam a arquitetura estratégica da empresa. O que é a arquitetura estratégica? É o grande, é o staff, a gestão estratégica, o comando de cima, né? É óbvio, esse comando de cima, ele se altera, ele tem que se preparar, ele tem que se reorganizar, ele tem que se reestruturar, ele precisa estudar, ele precisa participar de feiras, ele precisa se virar para entender o ambiente. Então é o ambiente que faz com que a alta estrutura da empresa se modifique, certo? Primeira lição, né, com relação à organização do futuro. Segunda lição, a estratégia da empresa, então, né, impulsiona a arquitetura organizacional. Então vamos entender aqui. Se o ambiente criou modificações na alta administração da empresa, essa alta administração, por sua vez, desenvolve estratégias de competição, certo? Bom, e estas estratégias de competição, por sua vez, exigem que a empresa se adeque ou se adapte a elas. Então a empresa vai ter que mudar a sua arquitetura organizacional. Eu não vou explicar de novo o que é arquitetura organizacional, porque isso já foi explicado no outro vídeo, né? Bom, terceira lição. O relacionamento entre estratégia e desenho organizacional é recíproco, ou seja, a estratégia afeta o desenho organizacional, por sua vez, o desenho organizacional afeta também a estratégia. Um altera o outro, não é? Tá? Quarto, os dilemas básicos do desenho organizacional permanecem inalterados. Ou seja, aquelas perguntas que aparecem aqui, né? Continua sempre a mesma coisa. Então isso aqui é só ler as perguntas e ver que isso continua como sempre foi, né? Mas tem três questões aqui que são fundamentais, né? As características mais importantes do ambiente empresarial em transformação, quais são, né? Que mudanças estão acontecendo, etc. e tal, né? Segunda, quais os imperativos estratégicos decorrentes dessas mudanças, ou seja, o que a empresa tem que tomar de decisão no seu planejamento estratégico em relação ao que acontece no ambiente, né? Terceiro aqui, eu estou na folha 2, né? Que desafios organizacionais são criados? Então, o que a gente precisa mudar na organização em razão do que vem do ambiente, né? Tá bom. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o novo ambiente empresarial, né? Que é um ambiente de competição. Estou na folha 2, né? São 8. Tem que andar mais rápido aqui um pouco, para não deixar tão longo esse dito vídeo, né? Então o que aconteceu? Os mercados se abriram, a globalização surgiu, né? A desregulamentação também, os consumidores têm mais direitos, né? Há mais liberdade, há mais possibilidade de compra. Você não precisa ir só fisicamente comprar naquela loja lá dentro da tua cidade, não, você pode comprar de qualquer lugar do mundo e essas coisas todas. Isso cria um novo ambiente organizacional, né? É um ambiente grave, isso vocês já sabem também, muito mais competitivo, né? Então isso gera mudanças dentro da empresa. Então a empresa precisa agora aprender a mudar dentro dela cada vez mais coisas e de modo cada vez mais rápido, né? Essas são as questões básicas aqui dessa segunda página, da segunda folha que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Então precisa competir, inovar, criar, alterar, mudar, né? Isso no produto, nos processos, no design da empresa, na arquitetura organizacional e assim por diante, né? As pessoas têm que estar estudando o tempo todo e assim vai, né? Então você precisa ser criativo, né? Tem que ter formas criativas. Nós vamos estudar mais adiante quais são as estruturas organizacionais mais criativas, né? Por exemplo, organização em trevo,
organização agora esqueci, em hipertexto, né? E assim por diante, né? Tem unidades estratégicas de negócio, tem umas 10 por aí. Bom, quais são os novos imperativos estratégicos? Imperativos quer dizer quais são as novas coisas que estão no ambiente, no contexto empresarial de competição, que afetam fortemente a empresa, que precisa prestar muita atenção. Então, nós temos aqui o primeiro imperativo estratégico: aumentar a velocidade do relógio estratégico, ou seja, ser cada vez mais rápido em dar respostas ao mercado. É isso, simples, não é? Então, o texto aqui está escrito de uma maneira assim bastante difícil até. Os autores são muito profundos, mas eu estou traduzindo aqui em linguagem mais simples, e dentro dos colchetes também está em linguagem mais simples, né? Foco na carteira de negócio. Então agora você precisa pensar em ter vários negócios, mas tem que ter foco em cada negócio, você precisa entender profundamente cada negócio. Você vai precisar, portanto, de uma estrutura organizacional, ou seja, de um organograma adequado a isso, como são as unidades estratégicas de negócio, coisa que nós vamos estudar mais adiante, não é? Você não pode deixar de ter foco, ou seja, você não pode deixar de se especializar profundamente para aquele negócio para o qual você está querendo vender. Você tem que entender bem aquele negócio, tem que entender o modo como o cliente pensa, tem que adequar o produto para aquele cliente, tem que perguntar para o cliente o que ele quer, se ele está gostando ou não, etc. Isso é foco, não é? Então diz aqui, hoje vemos o surgimento da empresa estratégica. O mercado mutante não premia o crescimento sem foco. Então, o que é a empresa estratégica? A empresa estratégica é aquela que presta atenção ao contexto externo e que se adequa ao prazo mais longo, ou seja, que fica antecipando tendências e fica se preparando para essas tendências, né? Bom, terceiro imperativo estratégico, que está aqui na folha número 3, eu acho, estou na 3, né? Ciclos de vida estratégico abreviados, ou seja, as coisas, os produtos duram cada vez menos tempo. Você inventa um novo produto, antes duravam, vamos dizer, 10 anos os produtos, em média, hoje está durando 5 anos ou até menos, né? Então tem que estar sempre inovando, inventando, criando e fazendo novos lançamentos. E, aliás, também prestando muita atenção no mercado, porque o mercado tem exigências que às vezes ainda não foram descobertas, né? Quarto imperativo estratégico: criar flexibilidade para atender o mercado. Ou seja, o mercado está mudando toda hora, né? Etc. E a empresa tem que ser capaz de se adequar a essas novas exigências do mercado. Então tem que ter flexibilidade. Não pode ser uma empresa rígida. Por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Suponha que você fabrica vassouras, né? Dali a pouco alguém inventa um computador lá que varre tudo sozinho. Cadê tuas vassouras? Então você vai vender para pouca gente, né? Só para os mais pobres. Te sobra o mercado, então você vai ter que se adequar. Você vai ter que criar dentro da tua empresa, pesquisa e desenvolvimento para desenvolver robótica, para fabricar vassouras diferentes, etc. Você vai ter que mudar, né? Isso quer dizer flexibilidade, a capacidade de mudança rápida, né? Então o quinto imperativo estratégico: aprimorar a inovação competitiva, né? Então deixar de ser muito tradicional, né? E inovar. A inovação competitiva quer dizer o seguinte: criar coisas novas que o mercado quer, né? Você pode inovar, mas que o mercado não quer. Então essa não é uma inovação competitiva, mas sim tem que surpreender o mercado. Mas, opa, que legal, essa eu gostei, né? Então é isso, né? Como por exemplo a minha filmadora, que quando eu comprei, ela tinha algumas inovações interessantes, né? Por exemplo, o som dela trabalha do mesmo jeito que o foco da imagem, né? Se eu for mais longe, se eu for mais perto, o som capta mais longe ou mais perto. E ela que regula isso. Eu não preciso estar regulando nada. Então, gostei, né? Isso é inovação competitiva, ou seja, inovação que o cliente... gostei, eu quero isso, né? Então você tem que ser bom nisso, entende? Sexto imperativo estratégico. E o último: administrar o canibalismo intraempresarial. Agora fedeu, né? Canibalismo, isso não é uma palavra, mas é o seguinte: dentro das empresas nós temos recursos finitos, ou seja, não tem de sobra. E agora nós vamos ter que destinar esses recursos que não tem de sobra, que
que são limitados para outras coisas novas, né? Isso que está querendo dizer canibalismo não gostei muito dessa palavra, mas é o que está aqui, nós temos que usar ela, né? Tirar de um para colocar no outro lugar, né? Isso estão dizendo que é canibalizar. Então quer dizer o seguinte: você vai ter que investir e acreditar, investir procurar ter segurança, pesquisar bem, etc., para destinar recursos curtos, caros, escassos, para continuar estando no mercado, inovar no mercado, etc., gerando novos negócios, novos produtos, novas pesquisas, inovações competitivas e coisas desse tipo, né? Vai ter que gastar dinheiro nisso. Isso é o tal do canibalismo. Bom, então continuando aqui nessa folha, eu acho que estou na folha 4, já estou meio me perdendo. Desafios e novos desenhos organizacionais. Então vocês leiam lá o que é desenho organizacional, né? Desenho organizacional, eu repito, é a maneira como a empresa se organiza para trabalhar, né? Bom, então são 6 imperativos estratégicos descritos acima, né? E agora vem então os novos imperativos estratégicos que criam um grupo correspondente aos desafios da organização. Então, a empresa, desafios e novos desenhos organizacionais. Então o primeiro desafio aqui: aumentar a velocidade do relógio estratégico. Esse é repete do desafio estratégico anterior, então nem vou falar, né? Mas tem umas boas explicações aqui, inclusive com uns colchetes meus. Segundo, projetar a divergência estrutural. Então aqui nós temos a questão aqui agora é a seguinte, né? O desafio organizacional é dominar a arte da divergência projetada, ou seja, nós temos que agora imaginar que vão ter dentro da empresa vários ambientes trabalhando em paralelo em projetos diferentes, né? Mas os negócios são interrelacionados. Então, por exemplo, como eu tenho que ter vários focos e tem que entender bem de cada um desse foco, isso gera divergência. Mais adiante vamos ver que gera até inclusive conflito, né? Então a organização agora é um conjunto de organizações menores que atendem vários interesses diferentes. Por isso, né? Terceiro, promover a modularidade organizacional, ou seja, a capacidade da organização se adaptar e se modificar para se adaptar, né? Isso que é modularidade. Você lembra daqueles móveis planejados, modulados, móveis modulados? Você compra os pedacinhos, né, e vai encaixando, né? Essa que é a ideia da modularidade organizacional, ou seja, a capacidade de fazer alterações e se adequar às novas condições do mercado, né? Quarto, estruturar canais de distribuição híbridos. Então, os canais de distribuição são as maneiras como as empresas fazem as entregas do seu produto ao cliente, né? Então não tem que ter várias maneiras hoje. Hoje tem, né? Por exemplo, correio tem, transportes rodoviários, tem outro tipo de entrega, como por exemplo por automóvel, entregas rápidas, etc. Tem muitas maneiras de e tem que usar essas muitas maneiras diferentes, né? Inclusive, por exemplo, você vai comprar na internet, você vê lá, pode até optar, né? Se quer por SEDEX, quer por uma entrega mais lenta, etc. Tal, né? Bom, quinto, projetar uma nova métrica para pesquisa e desenvolvimento, ou seja, você vai ter que ter sempre os indicadores de como é que está indo a tua coisa. Você tem que ter a empresa na mão, você tem que saber como é que está indo. Então, novas métricas e novos indicadores para acompanhar os negócios, para saber como é que eles estão indo. Estão entendendo? Não é difícil o texto, nós vamos ler lá, vocês não vão achar tão fácil não, mas eu não achei difícil. Bom, eu também não posso achar tão difícil. Ó, estou indo aqui para a última página. Sexta, criar métodos de gerenciamento de conflitos. Ou seja, prestem bem atenção que isso aqui é bem importante. Uma empresa que quer inovar tem que debater, tem que gerar muitas ideias. E quando se geram muitas ideias, aparecem os conflitos. Não, eu acho que é por aqui, outros não, mas eu acho que é por ali. E isto tem que ser aproveitado. Não pode resultar em briga, em desentendimento, tipo assim, eu fiquei chateado, etc. Não. Tem que ser gerenciado de tal maneira
que as ideias diferentes, as muitas ideias diferentes, em conflito, muitas vezes geram uma outra ideia que ninguém teve, que é superior a todas as anteriores, né? Então tem que saber gerenciar conflitos, entenderam? Muito bem. E agora tem mais 2 desafios, que são os 2 últimos, que são importantes, que ele destacou aqui. O 7º, a coerência organizacional, né? Ou seja, a empresa vai ter que, muito embora trabalhando com nichos e focos diferentes, com ideias diferentes, inovando, conflitando, etc., tem que ter coerência, ou seja, ela tem que ter, vamos dizer assim, alinhamento, né? As pessoas têm que harmonizar, elas parece que brigam entre si, no entanto chegam a um consenso, chegam a um acordo, um entendimento, e nisto elas trabalham em conjunto, gerando sinergia. Então é isso aqui que está falando aqui da coerência organizacional, né? E então a organização tem que... Opa, eu estava na penúltima folha, agora que eu vou para a última, né? E por último aqui, o mais importante de todos, ter equipes executivas, porque assim, ó, não tem mais como uma cabeça só, um diretor, um presidente único, ser capaz de pensar as estratégias da empresa. Não, é muito complexo, o ambiente ficou muito complexo, a empresa ficou muito complexa, os desafios são muitos, etc. Então tem que trabalhar com uma equipe de executivos, cada um especializado numa área, todos em conjunto, somando para entender o mercado, entender os clientes e gerar estratégias em conjunto. É isso que está falando aqui. Muito bem. Então, concluindo aqui, o último título que nós temos aqui, subtítulo que nós temos aqui é Enfrentando os Desafios, né? É enorme, os desafios são enormes, né? Então precisa ter uma liderança envolvente, uma liderança capaz de estimular as pessoas, de desafiar as pessoas, não de fazer com que as pessoas desanimem, mas sim com que as pessoas queiram lutar, buscar estudar, entender e criar coisas novas, né? Então aqui nós temos, em síntese, a organização do futuro. Eu creio que com esse vídeo ficou mais fácil de entender e daí nos debates, nos fóruns, fica mais fácil ainda de entender. Por favor, não deixem para entrar no último momento nos fóruns. Nós temos ainda, bom, não sei que horas, que dia que você vai assistir esse vídeo, mas nós precisamos entrar mais no início dos fóruns, para que se tenha bom proveito. Este assunto aqui da organização do futuro é vital para quem queira ser empresário ou queira dirigir alguma organização.